Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso só será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro.
Ouçamos as boas novas. A misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Em Cristo somos perdoados. Amém. Deus de toda graça, não podemos viver só de pão, mas de toda palavra que procede da tua boca. Faze com que tenhamos fome da tua palavra, para que sejamos alimentados hoje pelo pão da vida, Jesus Cristo, nosso Senhor, em cujo nome oramos. Amém. José disse aos irmãos: Eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: Cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5, em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora,
voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gósen, e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo o que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gósen eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que, se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. Porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus, e o que é mortal não pode ter a imortalidade. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo:
Amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. O capítulo 6 do Evangelho de Lucas, que está sob análise na nossa reflexão de hoje, traz no texto imediatamente anterior ao trecho que acabamos de ler, as chamadas bem-aventuranças. E se você olhar com atenção para as chamadas bem-aventuranças, você vai perceber que as afirmações de Jesus vão de encontro a tudo aquilo que aquela sociedade considerava importante ou válido. Jesus vai afirmar: felizes são os pobres, felizes são os que têm fome, felizes são os que choram, felizes são aqueles que são odiados, rejeitados e insultados por serem seguidores de Jesus. O que Jesus estava considerando fonte da felicidade estava muito distante daquilo que era a mentalidade do povo de Israel, principalmente porque entendiam que a felicidade e a bênção de Deus estava sempre associada a uma vida boa, a uma vida repleta de bênçãos. E nessa mentalidade judaica, a bênção era fruto sempre da obediência a Deus. E, portanto, havia a compreensão que a relação das pessoas com Deus é que determinava a sua felicidade ou não, naquilo que normalmente ficou sendo denominado como teologia da retribuição. Obedeça a Deus e você vai bem, obedeça a Deus e será abençoado. Desobedeça a Deus e a sua vida não vai para frente. E agora Jesus, anunciando o reino de Deus, diz que as coisas são completamente diferentes. Ou seja, o reino é o contrário de tudo aquilo que eles estavam acostumados a pensar e da mentalidade deles. E isso vai ficar ainda mais explícito justamente nesse texto, que é o texto da nossa reflexão de hoje. Quando chegamos aos versículos 27 e 28, encontramos Jesus mostrando que o amor é o contrário daquilo que eles estavam acostumados a pensar. Quando voltamos à lei no Antigo Testamento, vamos encontrar a orientação de que devemos
amar os nossos amigos e odiar os nossos inimigos. E vem Jesus anunciando o reino de Deus e diz que o amor é outra coisa. É preciso amar o inimigo e fazer o bem a quem nos odeia, desejar o bem para quem nos amaldiçoa e orar por quem nos maltrata. E o reino de Deus, entendido dessa forma, só pode ser vivenciado quando nós passamos pelo processo chamado metanoia, mudança de atitude, mudança de direção. E essa metanoia, que é o arrependimento, mudança de direção, é que significa a superação de todas as coisas que entendemos como naturais, sobretudo na sociedade em que vivemos, e que contrariam os valores do reino de Deus. E se pensarmos na nossa realidade atual, pensarmos na sociedade brasileira, como ela se apresenta nos nossos dias, nós podemos afirmar que essa compreensão do amor, uma compreensão ao contrário daquela que era habitual lá na época do Antigo Testamento, traz a possibilidade da superação da coisa mais difícil dos nossos dias, que é a polarização. Em vez de odiar quem pensa diferente ou quem tem opiniões divergentes, amar o inimigo, amar aquele que é diferente, fazer o bem àquele que, mesmo nos odiando por sermos diferentes, ainda assim mantemos o padrão exigido pelo reino de Deus. Desejando o bem para aquele que nos amaldiçoa, para aquele que nos olha de cima e nos considera inferior, e mais, orando por aqueles que nos maltratam. Não há possibilidade de participar do reino de Deus sem essa realidade da metanoia. Essa é a possibilidade de superação do maior problema que nós temos hoje, que é a polarização. E o texto segue no começo do versículo 29, na primeira parte, que diz: se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. O que Jesus está ensinando aqui é a atitude de não agressão, a atitude de não revidar. A mesma ideia que nós vamos encontrar séculos depois na palavra de Gandhi, que vai pregar exatamente a mesma coisa. E novamente entendemos que essa proposta de Jesus é absolutamente contrária ao hábito que nós vivenciamos nos nossos dias, onde se promove a retribuição a qualquer tipo de agressão, inclusive digital, nas redes sociais. E, portanto, o que Jesus está propondo é uma atitude de não agressão, de não revide. Na segunda parte do versículo 29 e também no versículo 30, nós vamos encontrar Jesus nos orientando sobre o desprendimento de bens. E desprender-se numa época como a nossa, marcadamente capitalista, é preciso perceber que estamos andando na contramão da sociedade. E é preciso também perceber que não há modelo humano que se assemelhe ao reino. Se na época de Jesus eles entendiam que os bens era fruto da obediência a Deus, fruto da bênção de Deus, na nossa época não é muito diferente. Há até quem pregue hoje que o desejo de Deus, que o objetivo de Deus para aqueles que são seus seguidores é justamente que eles sejam prósperos, que eles sejam as pessoas mais importantes e mais abençoadas da sociedade. E é claro que isso entra em contradição com a própria afirmação de Jesus nas bem-aventuranças, quando ele afirma que eles seriam felizes por serem perseguidos, desprezados, justamente por seguirem o exemplo de Jesus. Nos nossos dias, valoriza-se tanto o acúmulo de bens que a ideia de desprendimento de bens parece ser quase que inexistente. E mais, há o perigo de querermos apenas ajudar as pessoas que merecem, contrariando o ensino de Jesus. Ele diz explicitamente no versículo 30, dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Nada mais contrário do que a compreensão e a mentalidade que temos hoje na nossa sociedade.
E chegamos ao versículo 31, em que Jesus nos orienta a fazermos aos outros a mesma coisa que nós queremos que eles façam a nós. Essa expressão também aparece no capítulo 7 de Mateus, no versículo 12, e lá essa expressão é vista como o resumo do ensino da lei e dos profetas. E, portanto, seguirmos essa orientação é como se estivéssemos cumprindo o ensino da lei e dos profetas. E para que não fique nenhuma dúvida sobre como devem agir os seguidores de Jesus, nós vamos encontrar nos versículos 32 a 34, Jesus mostrando como age quem não é do reino. Amar, fazer o bem e emprestar nos moldes dos que são de má fama. Ao pé da letra, a expressão que aparece nesses versículos é a palavra pecadores, é buscar ganhar algo. Ou seja, Jesus mostra que quem não age a partir dos valores do reino está sempre buscando ter algum tipo de vantagem. Exatamente a mesma maneira de pensar e de agir da religião judaica. Obedecer a Deus porque isso dá algum tipo de vantagem para aquele que é obediente. E Jesus vai deixar claro que essa atitude você encontra também nos pecadores, nas pessoas de má fama, naqueles que não querem nada com Deus e que não participam do reino. E ele vai deixar claro que fazer exatamente a mesma coisa, qual é a vantagem? Qual seria a diferença de estar no reino e agir como quem está fora dele? Quando fazemos parte do reino de Deus e reproduzimos esse modelo que é tão comum fora do reino, estamos contrariando o ensino de Jesus. Estamos na contramão daquilo que é seguir o seu exemplo. No versículo 35, ele vai explicar como deve funcionar entre aqueles que fazem parte do reino de Deus. Jesus diz: façam o contrário, amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Ou seja, amem, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. A recompensa virá de Deus e não das pessoas. E Deus abençoa até os ingratos e maus, como o próprio versículo 35 aponta. Ele diz: façam isso porque Deus é bom também para os ingratos e para os maus. E o que devemos fazer é imitar a ação de Deus. Versículo 36 diz: tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Ou seja, imite a Deus, seja misericordioso e não um traficante de bênção ou negociador de obediência para ver se Deus dá alguma coisa que lhe interessa. E o que Jesus está nos ensinando nesses dois versículos, versículos 35 e 36, é que a nossa entrada nesse reino acontece pela graça de Deus. E, portanto, nós devemos imitar a mesma atitude que Deus tem para conosco, sendo misericordioso, nos aceitando apesar de toda a nossa limitação e de todo o nosso pecado. Entramos no reino por causa da graça de Deus. Devemos agir em relação às pessoas com a mesma graça que recebemos de Deus. E chegamos aos dois últimos versículos do nosso texto de hoje, versículos 37 e 38, em que vai aparecer a orientação prática de Jesus. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. E essa é uma orientação muito prática para as comunidades de fé dos nossos dias. Não julgar para não ser julgado, não condenar para não ser condenado. E é preciso percebermos que hoje há muita gente nas comunidades de fé que julga e condena as outras pessoas, tendo a si mesmos como modelo.
E de novo, Jesus manda seguir o exemplo de Deus. Perdoe e será perdoado. A mesma expressão que nós vamos encontrar na oração do Pai Nosso que Jesus ensina aos discípulos quando ele afirma que nós devemos pedir a Deus: perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, da mesma forma que nós perdoamos a quem nos deve, a quem nos ofende. Julgar e condenar não é atribuição daquele que segue a Jesus. Perdoar, sim. E finalmente, o versículo 38 volta ao tema do desprendimento, agora entendido como o desprendimento que traz bênção. O versículo diz: deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Seja generoso, e Deus recompensará além da medida. Essa expressão de Jesus mostra que gente mesquinha não serve para o reino de Deus. E a usura, aquilo que nós normalmente chamamos de pão-durice, é anti-reino. No reino, o que se espera é o desprendimento de bens, porque o desprendimento é que traz bênçãos. E o texto termina com uma afirmação muito interessante: a medida que você usar para medir os outros será usada por Deus para medir você. Em outras palavras, gente que exige perfeição dos outros será medido com essa mesma régua. Daí a importância de entendermos as limitações que temos, as limitações que os outros têm e assim agirmos com tolerância em relação às outras pessoas, sabendo que a nossa régua, que a nossa medida será a mesma usada por Deus para medir a nós mesmos. E eu gostaria de concluir a nossa meditação chamando a atenção para um fato interessante em todo esse texto. As orientações de Jesus são sempre positivas. Amem, façam o bem, perdoem, sejam misericordiosos, diferente do que acontece com os mandamentos do Antigo Testamento, que sempre começam com não façam, não hajam, não façam isso, não façam aquilo. Nesse texto, a única ocasião em que nós vamos encontrar a expressão não faça é quando aparece não julguem os outros, não condenem os outros. Durante todo o texto nós vamos encontrar orientações positivas de Jesus. Amem, façam o bem, emprestem, perdoem, sejam generosos. É assim que funciona no reino de Deus. Diferente do que encontramos na sociedade da época de Jesus e diferente do que encontramos na nossa sociedade atual, o reino de Deus é sempre afirmativo, é sempre voltado para aquilo que Deus espera que os seguidores do seu Filho reproduzam em suas vidas. Que as nossas vidas, que a vida das nossas comunidades possa reproduzir esses valores ensinados por Jesus. Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Amém. Cremos que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Cremos que Deus é luz e nele não há treva alguma. E se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Cremos que Deus é amor e que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Cremos que Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Cremos que somos filhas e filhos de Deus e que ele nos deu o seu Espírito. Amém.
Recebei a bênção. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.